tarde, pessoal. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa programação da Semana Formativa. Hoje nós temos aqui uma programação para falar sobre masculinidades e para isso nós temos os convidados, a Isabela, que é antropóloga, pesquisadora do Núcleo de Estudos de Gênero PAGU, da Unicamp, e do Núcleo de Estudos sobre Marcadores Sociais da Diferença, da USP. Realiza em sua pesquisa de doutoramento pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e é mestre em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo. Atua com ensino, pesquisa e extensão em questões de gênero, masculinidades, violência e feminismos. Atualmente, co-coordena o Núcleo de Masculinidades e facilita grupos reflexivos na ONG Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde. E o Thales, que é psicanalista, psicólogo e mestre pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Membro integrante da equipe técnica da ONG Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, onde coordena grupos reflexivos para homens autores de violência contra a mulher. Ministra palestras, capacitações e cursos sobre o tema. Atua em consultório particular e é coordenador da rede de psicanálise Inconsciente Real. Sejam muito bem-vindos e obrigada. Olá. Opa. Desculpa, Isa. Faça as honras. Não, vai você, por favor. Muito boa tarde a todas, a todos. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? É uma honra estar aqui, viemos de São Paulo. É sempre bom falar sobre esse tema no qual a gente se debruça tanto, faz tantos anos. E, né, obrigado, Pandora, por quem entrou em contato com a gente. E é bom saber, né, que as instituições, né, as instituições de ensino, sobretudo, né, que isso é fundamental para a educação, né, debater sobre esse tema. Né? Se a gente parar a pensar, questões relacionadas ao feminismo, às diversidades, LGBTQIA+, já vem adentrado na sociedade, nos debates públicos, né? E esse é um debate relativamente ainda, historicamente novo, o das masculinidades, né? Então, estamos aqui para isso, e nosso intuito não é fazer algo só professoral, assim, muito pelo contrário, né? A gente quer uma troca também, porque a gente acha que, bem, todos aqui somos homens, mulheres ou outras identidades, que seja, e temos as nossas vivências, e eu acho que é importante termos trocas também, né? Bem. Boa tarde, gente. Vocês estão me ouvindo? Meu microfone parece mais alto que o do Thales. Vocês estão me ouvindo bem, né? Eu estou tendo um pouco de dificuldade, até queria perguntar para a produção se eu posso ficar de pé. Posso, mas que agora vejo vocês, é bem melhor e vocês me veem, né? Então, dizer que... Aqui? Tá, ótimo, me dirijam. Que é um prazer mesmo, a gente veio de São Paulo aqui conversar com vocês, ficamos super felizes com o convite da Pandora, intermediando aí pelo SENAC. A gente acha que essa parte de fazer uma extensão e conversar e passar pelos diversos locais de ensino é super importante. Então, a gente está animado aqui para tratar desse tema com vocês hoje. Como escrevi aqui na programação Masculinidade Tóxica, mas um pouco o que a gente quer fazer a conversa hoje é pensar sobre masculinidades, refletindo numa perspectiva de falar sobre, mas também com os homens, porque a gente acha que pouco se faz essa conversa nos espaços. Esse negócio de máscara é difícil, né? O óculos está todo embaçando, eu já tenho uma baixa visão, piora tudo. Mas, será? Tá bom. Vocês vão ver que eu tenho cara de 15 anos. Mas não tenho 15 anos, gente. Tenho 32. Então, um pouco a nossa conversa hoje vai ser sobre masculinidades, trazendo um pouco da nossa experiência dentro do coletivo feminista, também das nossas experiências de pesquisa e desse trabalho socioeducativo que a gente tem feito nos últimos 10 anos, né, Thales? Nesse campo de violência contra a mulher e também trabalhando com homens. Peço Pandora para passar. Pandora já trouxe um pouco da nossa mini-bio, mas vou falar um pouco mais para pensar a minha trajetória e contar para vocês de onde eu venho, como é que eu chego nesse lugar para fazer essa conversa com vocês hoje e depois passar um pouco para o Thales falar dele. Eu sou antropóloga, então trabalho com questões da cultura, pensando no como que a gente está no mundo e como a gente está dando sentido ao mundo e sendo produzidos por esses sentidos.
Então, estou bastante atenta a isso, essas dimensões culturais que vão nos moldando como sujeitos no mundo, né? E fazendo com que a gente tenha diferenças também ao longo do tempo e ao longo do espaço, né? A cultura brasileira, na verdade, as várias culturas brasileiras não são, por exemplo, iguais a alguém que está no Japão ou alguém que está na Austrália. O que é ser homem, o que é ser mulher, o que é ser pessoa não binária, também vai diferir de significado na medida em que você está em um outro local, inserido em outra cultura, e também ao longo do tempo, né? Para mim, hoje, ser lida como mulher em São Paulo, não é a mesma coisa que a minha avó no sertão da Bahia, em 1940. Né? Então, um pouco da antropologia, que é esse estudo do homem, ou da humanidade, é olhar para essas culturas e entendê-las. E aí me insiro mais especificamente nesse lugar de pensar as relações de gênero dentro da cultura. Né? É isso que eu tenho me focado ao longo do tempo. E aí, fiz a minha graduação em Ciências Sociais na Unesp, e nessa época pensava sobre questões de violência contra a mulher. E percebi, nesse campo, que apesar dos homens estarem diretamente envolvidos nessas questões, não se fazia pesquisa com eles. Não se entrevistava, não se acompanhava, não se perguntava de onde que esse homem que cometia violência estava saindo. Baseado em que modelo de masculinidade, né, ele praticava determinadas violências e se envolvia em determinados conflitos. E foi com isso que eu fui pensar, fazer uma pesquisa de mestrado, pensando as narrativas de homens sobre gênero e violência, no contexto dessa ONG que eu trabalho hoje, que o Thales também trabalha, chamada Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde. A gente vai contar um pouquinho mais para vocês o que a gente faz lá em São Paulo. Mas, então, eu fui pensar isso, pensar que, para entender a violência contra a mulher e a violência de gênero, a gente precisa também conversar com os homens, fazer pesquisa com eles. E aí o tempo foi passando e eu fui descobrindo todo um cenário de intervenção com homens, de propostas socioeducativas com homens existentes aqui no Brasil, ainda super localizadas, não é um campo grande, mas que existem e não têm tanta visibilidade. E aí fui olhar para quem que estava propondo essas experiências. E hoje eu faço um doutoramento faço uma pesquisa de doutorado que trata das relações entre homens e feminismos. Né? Homens que, de algum modo, foram tocados por essas questões e estão tentando promover ações que transformem as relações e as tornem menos desiguais. Então, meu trabalho hoje é, então, pensar essas relações e também pensar as tensões em torno disso, né? Porque não é uma relação necessariamente pacífica, né? Nem para os homens, nem para as mulheres que, às vezes, falam, peraí, o que você está fazendo aqui? Né? Agora você é o cara feminista, então, né? Então, a gente tem todas essas polêmicas e eu tento abordar um pouco elas, tentar entender essas tensões e produções de sentido, porque, de alguma forma, a aproximação dos homens dessa pauta diz algo sobre também o momento histórico que a gente vive, sobre mudanças na nossa cultura e tudo mais. Como a Pandora disse, eu faço parte de 2 núcleos de estudo, um da Unicamp e outro da USP, o Núcleo de Estudos de Gênero PAGU, da Unicamp, que é um dos núcleos mais antigos do Brasil, uma referência nessa esfera, e faço parte desse núcleo de estudos sobre marcadores sociais da diferença, que é um núcleo da USP, onde a gente pensa não só sobre gênero, mas sobre o cruzamento entre múltiplas formas de diferença, produção de diferença. Né? Porque vocês devem saber, imaginar um pouquinho, que a gente não passa pelo mundo só como mulher ou como homem. Né? Que mulher é essa? Que homem é esse? Ela tem uma idade, ela tem uma sexualidade, ela tem ou não alguma deficiência, ela também é marcada por raça, por cor, né? E isso faz com que ela se desloque pelo mundo de maneiras diferenciadas, não só marcada pelo seu gênero, mas marcada por essas outras formas de diferenciação social, né? E, para além disso, co-coordeno hoje esse núcleo de masculinidades do Coletivo Feminista, essa ONG que a gente vai falar melhor para vocês hoje, e também trabalho num negócio social de impacto social chamado MEMO, que faz grupos reflexivos com homens da sociedade civil. Acho que a minha mini-bio é um pouco isso. Então, tenho trabalhado ao longo desses anos com masculinidades, relações de gênero, violência e feminismos. Passo para o Thales se apresentar.
Bem, vou copiar um pouquinho você, vou levantar, né? Até porque tanto tempo no carro, não é tanto tempo assim, né? Acho que eu estou sendo um tanto dramático, mas umas 2 horas e meia no carro. Acho que é bom ficar um pouquinho em pé. Pandora, me autoriza a tirar a máscara também? Melhor, ainda estava ligeiramente rouco, né? Ainda estou ligeiramente rouco, mas vamos lá. A Pandora me apresentou ali brevemente e falando de mim, eu sou psicólogo, né? E como que eu caí nesses papos, né? Masculinidade, né? A Joana falar, tá, você é especialista em homem, bem, não existe muito esse título, né? E trabalho no coletivo feminista Sexualidade e Saúde, que é essa ONG, faz 11 anos, né? Um homem trabalhando numa ONG feminista, mas como assim, né? Bem, tudo aconteceu. Eu estava na faculdade ainda, eu era estagiário da Casa Eliane de Gramont. Era um centro de referência para mulheres em situação de violência da Prefeitura de São Paulo, né? Eles só pegavam mulheres para trabalhar lá, para atender mulheres, né, que sofriam violência. E aí eles resolveram pegar um homem. Vamos tentar, vamos ver o que dá, né? Experimentaram ali, me pegaram para eu atender as mulheres e eu fui estagiário. E foi uma experiência super bacana. Lá eu comecei, estudei, me debruçando o que é o feminismo, os estudos de gênero, a dinâmica da violência. E foi muito interessante a minha experiência lá, tanto que eu permaneço nessa temática até hoje, só que eu migrei, né, de atender mulheres para atender os homens, no grupo reflexivo. Nos grupos reflexivos, os dezenas já centenas talvez que já fizemos. Bem, como era a minha experiência lá? Eu atendia as mulheres e eu ocupava uma posição, muitas vezes, muito delicada. Quando eu atendia com a mulher vulnerável, que tinha sofrido violência, que o marido, o namorado, o ex-marido, sei lá, agredia fisicamente ou psicologicamente mesmo, né? Eu acolhia com as mulheres, eu percebi que eu ocupava um lugar muito delicado, que assim, ora eu ocupava o lugar do príncipe encantado. Nossa, porque você é o homem ideal. Que os homens deveriam ser como vocês, como meu marido, os meus filhos deveriam ser, né, um homem como você. E óbvio, né, meu narcisismo se enchia todo, né? Acabava me achando um monte, né? Homem, jovem, nem formado ainda, né? Mas, ora, sem nenhum motivo específico, nenhum motivo aparente, assim, eu ocupava o outro extremo. Eu acabava representando o homem cruel, esse homem perverso, esse homem que elas diziam que nós mulheres sofremos na sua mão, nas mãos de vocês homens, e me crucificavam um tanto. Então eu acabava oscilando assim entre essas duas representações, seja do homem bonzinho, príncipe encantado, o modelo de homem ideal, e aquele homem perverso, eu representava aquilo também. Obviamente eu me sentia muito mais confortável, né, e me identificava mais, né, aquele papel do príncipe encantado, embora eu fui vendo que não é bem assim. Então, era assim, eram campos de ideais, eram campos de idealização, ou do perfeito ou daquele cruel. Sendo assim, eu atendendo as mulheres, isso principalmente os atendimentos em grupo. Os individuais até que iam um tanto melhor. Mas entendendo a dinâmica da violência, eu percebi que o óbvio, a gente quer trabalhar a questão da dinâmica da violência doméstica, porque é uma dinâmica, né? A gente tem que trabalhar com os homens, se são eles que perpetuam a violência doméstica, principalmente, né, tem que trabalhar com eles também. E foi assim que eu fui cair nessa ONG, no coletivo. E era um trabalho com um grupo reflexivo que havia começado muito em breve. Daí eu fui atender os homens, e assim, a partir do momento que você atende os homens, você não pode atender mais as mulheres. Ou se você atende só as mulheres, você não vai atender os homens. Por quê? Porque a sua escuta fica muito enviesada, né? Quando eu escutava as mulheres ali que sofriam violência e tal, eu olhava para elas, nossa, como esses homens são perversos, como eles são cruéis. Você ficava com raiva. Mesmo eu me identificando como homem, eu olhava aquilo e achava um absurdo, né? Ficava indignado. Depois, quando você atende, né, você faz aquele grupo com os homens, você também se identifica. As narrativas são diferentes, né? Mas assim, você também acaba se identificando com aquela angústia do homem, né? O cara desamparado, o cara que não tem vieses ali para canalizar a angústia dele, não consegue simbolizar aquilo, não consegue significar aquilo e parte para a violência. De uma certa forma, de alguma medida, você entende as angústias também do momento contemporâneo, desse papel, entre aspas, masculino, muito mais incerto do que no passado. Porque, assim, o meu avô, o meu pai, digamos, meu avô era aquele homem mais, né, aquela coisa mais hierárquica, né? Meu pai,
pouco menos, mas também. Hoje em dia, não dá para seguir uma família, digamos, absolutamente. Existem vários modelos de família, vários modelos de instituições, mas esse modelo estritamente hierárquico, aos pouquinhos ele vai sendo diluído. Isso tem implicações, né, inclusive na nossa própria psique, né, e nossa organização social. Então, eu acabei caindo por aí. Vamos... Próximo slide, Isa? Sim, por favor, Pandora. Vou contar para vocês agora, porque vocês podem estar estranhando também o nome dessa ONG na qual a gente atua, né, o coletivo. Chama Coletivo Feminista, Sexualidade e Saúde. É uma organização não governamental, mais velha que eu. Esse ano a gente está fazendo 41 anos. E é uma ONG que foi criada num contexto de uma luta de mulheres da área de saúde, médicas e outros profissionais de saúde, que buscavam promover uma outra forma de atenção em saúde para as mulheres, mais humanizada e feminista, que não visse só as mulheres como objeto de intervenção da medicina e que, ao contrário, trouxesse autonomia e conhecimento para essas mulheres. Então, eram mulheres envolvidas numa luta por direitos sexuais e reprodutivos. Bem o que estava acontecendo nos anos 80, nos anos 70 e 80, nesse mote do feminismo e do movimento de mulheres. Só que, ao longo do tempo, trabalhando com saúde das mulheres, gente, as pessoas que criaram o coletivo foram percebendo que, às vezes, numa consulta médica, por exemplo, essa mulher chegava não só com angústias, com questões de saúde física, mas também com relatos de outra ordem, e muitas vezes relatos de violência também. E aí ficou evidente que o coletivo também precisava trabalhar diretamente... vou tirar a máscara, gente. Tira e põe, mas é isso. Senão, fico toda... Era preciso trabalhar com violência contra as mulheres diretamente, né? Então, ao longo dos anos, o coletivo ampliou o seu leque de atuação, não pensando apenas na saúde das mulheres fisicamente, mas pensando essas outras questões, e se envolveu numa série de projetos e estudos nesse campo. Só que o tempo foi passando e a gente foi pensando, espera aí, também não basta trabalhar com as vítimas, né? A gente está aqui enxugando o chão com a torneira aberta, porque a gente não ensina a vítima a não sofrer violência. A gente deve atuar com esse cara que comete violência, para ele não praticar, né, atos violentos. E com isso vem um start de falar, não, a gente vai promover uma outra forma de trabalho aqui dentro, juntamente à promulgação da Lei Maria da Penha, que se deu em 2006. Lá na Lei Maria da Penha tinha alguns artigos que impulsionavam a criação de serviços de atenção a homens, não serviços de acolhimento, não serviços de terapia, não serviços de assistência, mas serviços de responsabilização e reflexão de homens. Thales pode falar mais sobre isso, né, Thales? Sim. Pode passar, Pandora. E, dando sequência no que a Isa falou, né, desde 2009 a gente tem grupos lá, pegando da Lei Maria da Penha, o artigo 45, inciso 5, e o artigo 45 falam da possibilidade de trabalhar com os homens. Sendo assim, a gente montou um grupo com parceria do Fórum. A Lei Maria da Penha é uma lei, né? Acho que todo mundo aqui já ouviu falar, é a lei mais famosa do Brasil, né? 11.340. E ela é uma lei que prevê o crime contra a mulher como um crime específico. Assim, ou seja, ele prevê a criação de juizados específicos para tratar desse tipo de violência. Então, a gente fez uma parceria com o Fórum na Barra Funda, que era o primeiro, e que era um juizado para atender esses crimes. O primeiro juizado de violência familiar contra a mulher e familiar da Barra Funda. A gente fez uma parceria que, assim, os homens, eles participam do grupo, são homens, hoje em dia, são homens que eles foram autuados pela lei. Vamos supor, alguma companheira, namorada, alguma mulher os denunciou para o crime, não quer dizer que eles cometeram de fato, eles foram autuados. O juiz, a juíza, coloca como voluntária a participação no grupo, né? E ele não é obrigado, mas assim, é uma recomendação, porque se ele vier a ser condenado, a participação no grupo pode vir a ser um atenuante na pena, né? Ok, começou assim. E a gente vai fazer o link. A gente falando do homem, grupo, Lei Maria da Penha, mas como a gente vai linkar com aqui agora? Como as nossas vidas, nossas intimidades. A gente também vai fazer esse link.
Enfim, daí o nosso grupo é pautado mais ou menos dessa maneira. São 2 facilitadores. Facilitadores é quem facilita o grupo, né? Eu mais alguém, né? Eram só homens, né? Normalmente eu e mais um outro homem que coordenava o grupo. Recentemente, não é tão recente, né? A Isa conquistou com muito esforço, conseguiu esse espaço, né? A gente achou que, talvez o grupo é muito pautado na identificação, né? Então, mas a Isa conseguiu e está fazendo um excelente trabalho também. Depois a Isa pode contar um pouquinho. E contar um pouco como que é a dinâmica, né? Como que é a dinâmica? Os homens chegam assim, muito revoltados, muito putos, muito chateados, muito tristes, se sentindo injustiçados, né? E eu costumo definir assim o grupo, óbvio, não posso dar tantos detalhes porque eu acho que nem cabe, né? Em 3 momentos. O primeiro momento assim é o momento da catarse. O homem lá chega, xinga muito, fala mal de todas as mulheres do mundo, fala mal né, nenhuma mulher presta, nem a polícia não presta, o sistema jurídico não presta, né? Estou aqui por uma injustiça, né? É uma catarse. Ele fala um monte de abobrinha, mas não é o momento de intervir ainda, porque para você ter uma elaboração, você precisa ter essa catarse primeiro, essa descarga, né? Então, primeiramente ele xinga, né? Depois do momento que ele está mais aliviado, né? É o momento da identificação. Ele começa a se falar, ouvir falar, né? Ele fala, ele ouve os outros homens e ele começa a se identificar. Isso promove um alívio dessa angústia. Nossa, ele também passa isso que nem eu. Nossa, você também tem questões. Nossa, você também é inseguro assim. Você também ficou sem grana e isso abalou a sua relação, sei lá, né? E o último e terceiro momento, que não acontece necessariamente, eles entendem assim que o homem chega ao grupo assim, é uma questão minha. Daí ele vai para o grupo, uma questão nossa. E o último, terceiro momento, ele vai dizer, não é uma questão minha ou nós aqui do grupo, é uma questão dos modelos de masculinidade da sociedade, né? Porque a gente entende assim, o principal papel social, historicamente, do homem, né, a gente sabe, foi ser provedor. E tivemos muitas mudanças sociais ao longo da história, né? A da mulher era ser mãe, né? Hoje em dia a mulher no Brasil é mais estudada que o homem, né? A mulher estatisticamente tem mais estudo que o homem. A mulher já vem adentrada no mercado de trabalho já faz um bom tempo. Isso promove essa mudança no que a gente conhecia como os papéis de gênero, né? E isso promove uma angústia, porque meu pai era assim, meu avô era assim, então eu me sinto menos homem. E o que acontece quando o homem se sente menos homem? E a gente sabe também, temos homens aqui, né? De eu perceber, e eu acho que vocês vão concordar comigo. O meio de socialização, nosso meio de socialização, é um meio de socialização muito pobre. Se eu estou angustiado, se eu estou triste, eu não vou chegar para meus amigos, vou no boteco, vou no bar, vou jogar bola. Eu não vou falar, olha, estou mal, estou inseguro, estou brigando com a minha esposa, com a minha companheira. Eu posso até fazer isso, mas os meus colegas eles também não vão saber receber. Eles vão olhar, ou vão, você é frouxo, olha quanta mulher que bonita, vão tomar uma pinga. Né? Eles não vão saber receber. Primeiro que eu vou me sentir frágil, vou me sentir frouxo se eu chegar assim. E depois que os homens também não sabem receber muito bem. O que eu quero dizer com isso? Os meios de socialização dos homens não sabem acolher as nossas angústias. Bem, não sou mulher para dizer, né? Né? Outras mulheres podem dizer, mas me parece assim, que talvez nesse sentido a mulher consegue ser mais acolhedora, né? De uma forma geral, com as angústias delas, de vocês, né? E o nosso meio não permite muito acolher nossas angústias. E a fala, eu sou psicanalista também, né? Eu atendo bastante pacientes, atendi hoje de manhã, hoje vem para cá, faço a minha terapia, no caso, amanhã de manhã. E eu digo com propriedade, a fala é transformadora. A realidade existe, nossa percepção de realidade existe na medida que a gente fala, a gente consegue simbolizá-la. Falar é um ato de simbolização. E quando a gente percebe o mundo na medida em que a gente consegue simbolizá-lo, dar palavras para as coisas. E o universo masculino é um universo muito pobre que não permite que a gente fale sobre essas coisas. Então fica um misto de sentimento, um misto de angústias brutas, mal cuidadas e muito propensas a sair pela violência. Então se eu estou mal com a minha companheira, porque eu sei lá, estou sem grana, porque, sei lá, tem 1000 motivos. As mulheres costumam conversar mais entre elas. As mulheres costumam ser mais... Logo como as mulheres falam mais sobre as angústias delas, as mulheres são mais elaboradas. Acabam sendo, de uma forma geral, tá?
não posso generalizar, acabam sendo até mais elaboradas do que os homens. Então, eu costumo ouvir nos grupos ali, pô, eu vou discutir com a mulher, ela me deixa no chinelo. Eu vou argumentar, ela tem argumentos muito melhores que eu. Né? Porque ela pensou sobre aquilo, ela se debruçou sobre aquilo. O homem, quando fica angustiado, ele foge. Né? E daí o que acontece? Ele passa a ser o ato. Como ele não tem palavras para lidar com aquilo, não sabe nomear aquilo, e está com uma angústia tremenda, ele passa para o ato. O que eu estou chamando de ato? É um ato de violência, né? São palavras, são quebrar coisa, bater na pessoa. E muitas vezes o cara fala, puxa, eu nunca fui violento na vida, eu não tenho histórico de violência na família. Cara, eu sou um bom pai, eu sou um bom filho, fui um bom filho para os meus pais, eu sou trabalhador. E eu cometi uma violência também, né, não sei o que aconteceu, justamente por falta desses meios de trabalhar as angústias, as questões. Bem, eu acabei indo um tanto longe, falando do grupo, mas tudo isso para dizer que os homens do grupo, que participam do nosso grupo, a gente já deu muitas entrevistas para vários jornais e tudo mais, para a Isa sempre dá, né, Isa? Isa é famosa pra caramba no meio, né, Isa? E os jornalistas sempre perguntam, e aí, Thales, Isa, qual é o perfil dos homens que participam do grupo de vocês? Eu costumo responder. O perfil do homem é de todos os perfis, né? É de todos os perfis, é 18 anos, né? A gente não coloca menos de 18, né? Mas de todos os perfis, cores, raças, etnias, classes sociais. O que eu quero dizer? O perfil do homem é uma amostra extremamente fidedigna do homem brasileiro. O que difere os homens de dentro do grupo para os de fora do grupo, ou seja, os homens da sociedade, os meus amigos, os meus parentes, nada. O que difere é um boletim de ocorrência, né? Quando já tem quem não tem histórico, eu rio dizer isso, quem não tem histórico da família, raras são as famílias que não têm histórico de violência contra a mulher, por exemplo. Então, o que difere é ao menos um boletim de ocorrência, né? E, bem, falei bastante. Quer completar, Isa? Quero um monte. Fiquei ouvindo, a gente sempre ouve, sempre quer complementar, sempre quer falar mais, né? Acho que vale, nessa recuperação que o Thales fez, também trazer para vocês uma coisa, que a gente passa de um momento histórico no Brasil, nesse campo de violência contra a mulher, onde você tem documentos oficiais de Estado falando o Estado não interfere em questões da família, cabe ao chefe da família resolvê-las, para um momento em que a violência contra a mulher é tipificada em lei, como o Thales falou ao falar da Lei Maria da Penha, né? Para vocês terem uma ideia, antes da Lei Maria da Penha, que foi promulgada em 2006, foi ontem, né? Não faz tanto tempo assim, os crimes de violência contra a mulher eram tratados por uma outra lei, que é a Lei 9.099. Vocês conhecem essa lei? De 95. Esses crimes, essa lei cuida de crimes de menor potencial ofensivo. Isso quer dizer, crimes menos graves. Então, uma mulher ser agredida por, geralmente, uma pessoa que é uma pessoa próxima, um companheiro, ex-companheiro, etc., era visto como algo nem tão grave assim. Era tratado no mesmo juizado que você tratava, por exemplo, briga de vizinho. E acabava, geralmente, em multa, cesta básica e arquivamento massivo de processos. Aí a gente passa para uma Lei Maria da Penha. Com uma Lei Maria da Penha, por que ela existe? Não é porque o Brasil é top, bonzinho, é porque o Brasil foi denunciado internacionalmente por omissão. Então, a Maria da Penha, que é quem dá nome à lei, sofreu 3 tentativas de assassinato pelo companheiro, se juntou a organizações, organizações também de direitos humanos, e denunciou o Brasil na Corte Interamericana de Direitos, pela sua omissão. E foi em resposta a isso que a gente passou a ter uma lei especial para proteger as mulheres brasileiras. Foi só a partir daí. E essa lei hoje é reconhecida como uma das leis mais completas e mais bem elaboradas, inclusive tendo essa previsão de um trabalho socioeducativo com os homens. Porque, além de tipificar, também isso é uma dimensão importante, a lei também traz tipologias do que são crimes contra a mulher. Violência contra a mulher não é só bater. Violência contra a mulher é verbal, é psicológica, é patrimonial. Você quebrar o celular da sua mulher porque está com ciúmes, quebrar a TV, pegar documento, cárcere privado, tudo isso é violência contra a mulher, né? Então, você ter isso numa lei cria para a gente uma legitimidade de falar, não, isso aqui não é, a sociedade não vai naturalizar mais. As relações não são assim, não podem ser assim. E aí a gente vê um gap
entre o que a lei traz e o que a gente vê na realidade, né? Os homens sabem o que está dentro da lei? Ah, não, mas eu nem fiz nada. Ela estava lá e ela veio para cima e eu empurrei. Não, isso aí não foi violência. Geralmente é esse relato dentro do grupo. Pouquíssimos cometeram violência. Quase nenhum ali. Ninguém acha que cometeu violência. E aí um trabalho dentro do nosso grupo, que não chama grupo reflexivo à toa e responsabilizante, é fazer esse cara entender o que é violência. É fazer ele saber identificar o que é violência. Porque ele chega sem repertório. Nenhum. Com a maior parte dos caras, acha que, não, ela estava bêbada na balada e eu fiquei com ela, transei com ela, mas isso aí não foi estupro de vulnerável, né? Não. Então, é fazer esse cara ter um repertório crítico, né, e ferramentas para lidar com o mundo de maneira ética. É esse o trabalho que a gente faz nesses 16 encontros. A gente percebe, então, que sai de um lugar onde eles não têm repertório algum para um lugar em que eles ficam mais... que se fosse um trabalho mais amplo, seria muito mais interessante. Mas uma coisa que o Thales não nomeou enquanto estava falando é que a gente faz esse trabalho desde 2009, então fazem... Quem é bom de conta aí? 13 anos. 13 anos. 13 anos, Thales. É que não completou ainda 2022, me justificando. A gente faz 13 anos esse trabalho. A gente nunca, embora o encaminhamento seja oficial pelo judiciário, a gente nunca contou com recurso público para fazer isso. Nenhum centavo para o trabalho que a gente faz, que toma um tempo nosso, etc. E, com isso, a gente trabalha com grupos. São grupos que acontecem durante 16 semanas. Esse cara vai toda semana, segunda noite, 2 horas lá, trocar ideia com a gente, pensar sobre algum tema. A gente tem um certo currículo, não é aula, mas a gente tem uma série de temas relacionados à masculinidade, direitos, que a gente passa trabalhando com eles de uma maneira reflexiva. E esses grupos têm até 15 homens, para ter um momento de troca ali, né? Para esses homens também se exporem, falarem. Só que pensem, fazendo a conta aqui, 15 homens, 16 semanas, 4 meses. 15 mais 15 mais 15, dá 1 ano. A gente trabalha com 45 homens por ano numa cidade como São Paulo. É o único grupo, é o único serviço de reflexão e responsabilização de homens, autores de violência da cidade de São Paulo. O que é isso, gente? O que é 45 homens? Você liga a TV, não é nada. Então, a gente sempre, quando vai fazer esse tipo de fala da necessidade também das pessoas conhecerem mais sobre isso e demandar isso como uma política pública. Porque a gente não enfrenta a violência se a gente não fizer um trabalho com os homens. Se a gente não fizer um trabalho socioeducativo, não punitivista. Porque a gente sabe que prender meramente não faz um cara sair melhor. Não faz um cara não cometer violência com a próxima, né? Então, a gente acredita muito na educação como esse espaço de promoção dos direitos humanos, de transformação social, né? A mera judicialização que culmina, por exemplo, numa prisão, vai só dar continuidade a um certo sistema que criminaliza pessoas pretas e pobres. O cara de terno ali, tal, ele não vai ser visto como violentador de mulheres. Ele não é visto, né? Essa mulher tem que batalhar para provar que é vítima, né? Enquanto outros estão passando na esquina já, aquele ali deve ter estuprado, né? Nem se sabe de onde ele saiu, né? Não sei se vocês já viram aquele... Eu estava vendo uma notícia sobre isso hoje. Tem uma minissérie da Netflix, Olhos que Condenam, sobre os 6 garotos do Central Park que foram criminalizados por um estupro que não tinham cometido. Mas porque estavam na rua, eram 6 garotos negros, né, e pobres, foram aprisionados por mais de década. Então, a gente tem que também pensar criticamente sobre as formas como a gente tenta lidar com os problemas sociais e com a violência. Se são formas que ressocializam e que promovem um mundo melhor, ou se são formas que só criminalizam certas pessoas, né? E não necessariamente trazem um mundo melhor para as mulheres. Vamos passando? E aí, eu queria trazer para vocês alguns dados. Inclusive, eu preciso refazer um pouco, porque a gente tem dados mais... Opa, estou saindo do meu... Desculpa. Saindo do meu... Eu enxergo bem mal, gente. Aí eu não sei nem como que eu faço isso.
mas vou trazer em linhas gerais para vocês. A gente tem um trabalho nessas 16 semanas com esses caras de pensar criticamente sobre o que é ser homem, né? E tentar promover com eles outros repertórios. E a gente pensa que esse trabalho deve ser feito em outros espaços, não necessariamente com homens judicializados, para eles serem conscientes, eles e as mulheres. Uma coisa que a gente sempre fala quando está dando esse tipo de palestra é que, com frequência, as salas estão cheias de mulheres. A gente fala de violência contra a mulher ou de violência de gênero e vê os espaços lotados de mulheres e homens completamente ausentes. Hoje eu estou feliz que a gente tem até um equilíbrio de pessoas presentes aqui, possivelmente, porque a gente tem que criar uma consciência de que essa pauta não é só das mulheres, que os homens precisam se engajar, se envolver para promover uma resposta não violenta, né? Para promover outras masculinidades. Então, eu estou muito feliz hoje da gente ter uma sala que tenha múltiplos sujeitos presentes, porque essa conversa é de todos nós, e a responsabilidade é de todos nós. E aí, o que a gente gosta de também frisar é que o percurso que a gente faz dentro de um grupo reflexivo, ele está focado muito nas violências contra as mulheres, mas esse cara pensar para além também do que são essas violências, que eles não cometem apenas contra as mulheres, mas também contra outros sujeitos, que são homens, e também violências auto-infligidas. E pensar que tudo isso tem relação com os modelos de masculinidade. Então, no final, o problema está relacionado à masculinidade. Uma masculinidade que não só violenta as mulheres, mas também violenta outros homens e violenta a si mesmo. E, no final, a conta sai muito cara. Muito cara. Não só para as mulheres, também para as mulheres. Mas, se a gente for pegar as estatísticas, a gente vê que os impactados são múltiplos e muito. E aí eu vou pegar aqui e ler para vocês algumas das taxas, né? A gente tem aí um levantamento do mapa da violência de 2015. A gente pode trazer dados, da próxima vez trago dados um pouco mais atualizados. Mas eles fizeram um levantamento que acompanha de 1980 a 2013, 106 mil mulheres morreram por serem mulheres. Então, essas mulheres foram mortas, geralmente, por pessoas próximas, nas suas casas, pessoas conhecidas. 3 mulheres são vítimas de feminicídio a cada um dia. Então, 3 mulheres são mortas por serem mulheres a cada um dia, no Brasil. Uma travesti ou mulher trans é assassinada no país a cada 2 dias. Pensando que isso também tem subnotificação, tá? Quem é que registra esses dados e como registra? 30 mulheres sofrem agressão física por hora. E é possível que também esses dados também tenham subnotificação. Muitas mulheres devem ser agredidas sem denunciar. Uma mulher é estuprada a cada 10 minutos. Subnotificação também, porque nem todas as mulheres vão denunciar por medo de não acreditarem nelas. 97% das mulheres já foram vítimas de assédio no transporte público. 76% das mulheres já sofreram violência e assédio no trabalho. E aí a gente tem uma questão, vocês devem ter acompanhado recentemente casos de estupro no Brasil, o caso da anestesista, etc. E isso gerou uma discussão bastante grande sobre violência sexual, né? E aí a gente começou a falar. Uma frase que caiu um pouco bastante na discussão foi sobre toda mulher conhece uma outra mulher que sofreu algum tipo de violência sexual. Como é que nenhum homem conhece algum homem que já cometeu alguma violência sexual? Né? A conta nunca fecha. Então, isso é uma necessidade da gente também pautar essa discussão. Então, um primeiro dado aqui para a gente conversar. Homens estão violentando mulheres sistematicamente no país. Não só no país, né? O Brasil é o 5º país que mais mata mulheres, mas a gente sabe que esse não é um problema só nosso. Mas, para o que nos compete hoje, os homens violentam muito as mulheres neste país. Sistematicamente, historicamente, né? Isso é um problema social, né? Só que, passando, além de matar e violentar as mulheres, os homens também matam e violentam outros homens. E muito.
a gente tem esse dado que eles são os que mais morrem pela violência. Os homens morrem 10 vezes mais que as mulheres. Então, se a gente tem um país que é o 5º maior em feminicídio, mata pra caramba a mulher, violenta pra caramba a mulher, e ainda se mata 10 vezes mais homens, é muito homem morrendo por morte violenta. Só que ao contrário das mulheres, gente, eles não morrem em casa, nem pela mão de mulheres. Não é que, não, mas então a gente morre mais. Então, não, né? Eles morrem no espaço público, pela mão de outros homens, e homens que não são conhecidos, gente, são desconhecidos, gente que eles nunca viram na vida. O que isso diz sobre masculinidade? Que esses caras estão se matando, por quê? Como? Né? E aí, os que mais correm riscos. Os homens correm muito risco. A violência coloca em risco a vida de milhares de homens jovens. Quem morre mais também são homens jovens, por morte violenta, de 15 a 19 anos. Tá? E aí, passando, para além de matar mulheres, matar outros homens e serem mortos por outros homens, esses caras também têm as suas vidas encurtadas por outras posturas e ferramentas relacionadas à masculinidade. O IBGE vai apontar em 2006 que os homens viviam 7 anos a menos que as mulheres. Enquanto elas chegavam, em média, aos 79,3 anos, eles não passavam dos 72. E esse é um fenômeno que não é exclusivo do Brasil, né? Um relatório da Organização Pan-Americana, a OPAS, Saúde, calcula que o machismo também vai reduzir a expectativa de vida dos homens em todo um continente americano, da Groenlândia ao Chile, em até 5,8 anos. Segundo esse estudo feito por eles, o Masculinidades e Saúde na Região das Américas, que saiu em 2019, 1 em cada 5 homens vai morrer antes dos 50 anos. Então, a gente tem a média ali, que está em 72,2 no Brasil, mas a gente tem que juntar esse recorte dessa média, que a gente tem muitos homens que morrem bem antes do que isso. E daí é o cruzamento que se faz com raça e classe. Porque quem vive até 72 é um cara que tem mais acesso, que tem uma série de recursos que um homem mais pobre não vai ter, que já vai chegar cronificado num serviço de atenção em saúde, só vai chegar porque já está um negócio no talo, diabetes, pressão alta, uma série de doenças cronificadas, alcoolismo, etc. Então, a gente tem que pensar também nessa estatística. E aí, 3 índices são extremamente alarmantes. A proporção de mortes por homicídio, que é de 7 homens, no caso das Américas, né? Não no Brasil. Se no Brasil é 10 para 1, nas Américas é 7 homens por 1 mulher. De acidentes de trânsito, que é 3 por 1. Então, a gente tem aquela fala bem machista, que vocês devem conhecer, todo mundo conhece, eu ouço isso desde antes de tirar a carta. Mulher no volante, perigo constante. A questão é que é o contrário. É homem no volante, perigo constante. Quem mata e comete acidentes e morre também no trânsito, geralmente são homens. Mulheres têm uma direção muito mais cuidadosa. E vocês devem, quem tem carta, quem tem carro, sabe aqui que até mesmo o seguro do carro é mais caro na mão de um cara. Exatamente por isso. E aí a gente tem um terceiro índice, que é esse de cirrose hepática causada por álcool, onde a gente tem 2 homens para 1 mulher. Os caras bebem muito mais do que as mulheres. E a gente quer frisar que tudo isso aqui que a gente tratou até agora não é uma questão de natureza dos homens. É uma questão de cultura, de aprendizado. E se é aprendido, pode ser desaprendido, pode ser transformado. A gente também, essa coisa que o Tales traz sobre as mulheres terem mais repertório, para lidarem com emoções, com questões, a gente não nasceu com isso. A gente foi colocado nesses espaços desde os primeiros anos de vida. Dão uma boneca na nossa mão, quer dizer, nos colocam em muitas situações de cuidado, compulsoriamente, né? A gente aprende o cuidado desde cedo, mas a gente tem medo de colocar uma boneca na mão de um menino, porque isso vai transformar a sexualidade dele. Esse menino é afastado do cuidado desde que ele põe os pés, na verdade, o corpinho todo no mundo, desde o início. Não chora, não chega perto de certas coisas, não rebola, não faz isso, não faz aquilo, engrossa, se apanhar na rua, vai apanhar de novo em casa. Tudo isso é aprendido e reforçado ao longo da vida. E a gente precisa parar com isso. Pode passar, Pandora. E aí, como eu disse, eles também
não vão cometer só acidentes de trânsito mais que as mulheres, né? Eles também vão ser os principais envolvidos em acidentes de trabalho, né? Muitos não vão seguir normas de segurança, não vão usar equipamentos de proteção e vão se expor a riscos que vão se traduzir em acidentes e, inclusive, em mortes. Quem mais sofre acidente de trabalho, não por acaso, é o quê? É homem, não é mulher, né? Isso tem a ver com masculinidade, gente. Tem a ver com uma construção social da masculinidade. O Anuário Estatístico da Previdência Social apontou que, em 2018, 576 mil homens brasileiros sofreram acidentes de trabalho. 576 mil brasileiros. Do total, 65,9% eram homens. Por fim, a gente tem esse dado também, que é um dos dados bastante importantes para serem explorados hoje, que é, para além de tudo isso, eles não estão só matando mulheres, outros homens, e não cuidando das próprias saúdes. Eles também se suicidam 4 vezes mais que as mulheres. Por quê? Por que eles estão se matando? Né? E a forma como eles também cometem suicídios, geralmente, são formas mais definitivas e violentas. Né? Tiro na cabeça e etc. Né? O que faz esse cara chegar a esse ponto? 4 vezes mais que as mulheres. Pode passar, Pandora. Se a gente olha com mais atenção os cruzamentos com cor, raça e classe, a gente vai ver outras relações possíveis também, que continuam a nossa conversa também com saúde mental. Estou adorando que vocês estão se esforçando aí atrás para enxergar. Eu sou péssima de fazer slide, porque eu acho que eu estou dando aula. Aí eu faço quase uma apostila. Ninguém está vendo nada, né? Mas eu vou falar, vocês acompanham e depois eu circulo esse PDF para vocês. Perdoem o excesso de texto. A gente tem esse primeiro dado, gente, que é 221 mil pessoas vivem em situação de rua no Brasil. Esse dado era do IPEA em 2021. Em 2009, que a gente fez o último levantamento mais sistemático, esse dado deve ter crescido um monte ao longo do tempo, mas um levantamento mais completo realizado vai apontar que desses 221 mil pessoas, 82% são homens. Então, a principal parcela das pessoas que estão em situação de rua são homens. Por que esses homens estão na rua? Por que eles acabaram nesse lugar? Né? O que isso tem a ver com masculinidade e a ausência de outros recursos e outras questões? Além disso, 67% dessas pessoas são pessoas negras, sendo 39,1% pardos e 27,9% pretos. Nos centros de atenção psicossocial, álcool e drogas, né, que são os CAPS-AD, a gente também vai ter esse outro dado, que é os principais usuários do CAPS, assim, amplamente, são quem? Não são mulheres. Apesar de, né, nós, mulheres, e também pessoas não binárias, temos várias questões de saúde mental, questões importantes, mas nós não somos as principais usuárias desses serviços que fazem atenção psicossocial e trabalham com questões de abuso de substância e alcoolismo. São os homens que usam essas ferramentas para lidarem com as suas questões, com as suas angústias, com as suas faltas de ferramenta, falta de repertório. O álcool vem como uma ferramenta. O se entorpecer com alguma coisa vem como uma ferramenta para lidar com certas questões que muitas vezes, o Thales estava trazendo aqui, eles nem são capazes de nomear. Então, muitas vezes eu começo o grupo perguntando como foi a semana. Se estão dormindo bem, se estão comendo bem, se estão sentindo alguma coisa diferente. E eu tento fazer com que esses homens tenham uma capacidade maior de autoidentificação. Será que está tudo bem? Por que será que eu bebi mais esses dias? Por que será que eu não estou dormindo, estou acordando mais cedo, estou despertando sem querer? Por que eu estou mais irritadiço? Por que eu briguei com a minha mulher? Né? Por que eu senti falta de encher a cara do cara de porrada naquele dia só porque ele passou na minha frente? Né? Tentar fazer eles terem esse repertório crítico para olharem para si mesmos, para perceberem as suas questões. E não só falar, não aguento mais nada, vou aqui para o bar mesmo. Né? Por que esse cara está enfiado no bar? Né? Ou por que ele precisa tanto de substância para lidar com a realidade, sair da realidade? Né? Por que ele não tem outros recursos, amizades fortes, né? Alguma ação recreativa que não envolva álcool, drogas, sexo,
de uma maneira mais, como fala isso, Thales? Você, o professor de saúde mental? Mais compulsiva, digamos. Passando. E a gente tem aí, ainda cruzando com dados de cor e raça, também um outro problema que envolve os homens diretamente, que é a nossa população carcerária. No Brasil, a gente tem, em 2019, 771 mil pessoas presas. Esse montante de gente, 90% são homens. Por quê? Por que só 10% são mulheres? Né? Por que o crime aparece como um recurso para a parte da população empobrecida, muitas vezes não branca? Por quê? Né? Então, a gente também precisa pensar por que para as mulheres que sofremos muito, mas temos outras formas de negociar com realidades difíceis. Muitas vezes sendo precarizadas, sendo colocadas em lugares de subalternidade, mas não utilizando do crime como um recurso. Isso é uma questão importante. E aí tem um determinante de gênero também. E aí, por fim, a gente olhando para o recorte de juventude também, esse dado se traduzindo também para a experiência de homens jovens, sendo eles 95% da população em cumprimento de medida socioeducativa. Quando a gente pensa em infração, em menores cometendo infração, a gente tem que a principal parte dessa população é menino. Por quê? Isso também tem a ver com masculinidade, com a forma como desde cedo eles aprendem a estar no mundo, né? E isso também tem um recorte de classe e raça. Falei bastante, né? Queria saber se alguém tem algum comentário. Foi tocado em algum lugar. Não? Alguma dúvida? Sim. Eu já passei por esse... Boa tarde. Eu já passei por esse processo. Meu nome é Michele. Sou de Taubaté. Vai fazer 1 ano agora esse mês que eu me separei recentemente. E realmente eu passei por tudo isso, essa violência toda. Foi um relacionamento muito abusivo e não condiz com o comportamento tanto quanto dele ou o meu. Erro foi ambos também, não estou culpando somente ele também e apaziguando a minha, errei também. E foi difícil psicologicamente por conta do abusivo, como era tratada. E ajudou bastante o serviço quanto o BO, né? Ele não podia chegar próximo, a gente teve tem um neném também. E consegui passar por um psicólogo, né? Me ajudou bastante, mas o término que foi o que me ajudou mais. Porque tem gente que, eu acho que tem mulheres, até mesmo ele, hoje eu compreendo ele, a gente tem até uma amizade também legal, mas assim, hoje eu entendo também o lado da qual faz parte poder participar. Eu acho que para ele seria até que legal também participar. Teve 2 vezes, até mesmo que a polícia foi parar lá na casa, tudo. Conversou com ele foi super atencioso. Mas quando a pessoa consegue sair dessa situação e ela consegue despertar nela, né, tipo dar um up assim, para a vida dela, ela deixa de ser refém e cria uma certa liberdade de não, pô, consegui passar, foi difícil, porque chega mesmo num óbito. Quase cheguei mesmo num óbito mesmo foi tudo, foi físico, foi psicológico, foi muito xingo, foi muito berro, destruir janela, destruir porta, destruir armário, destruir geladeira, destruir tudo, não tinha nada na casa. Mas foram 6 anos um relacionamento assim. E depois que você se desperta e vê, você conseguir ver o outro lado da pessoa. Pô, eu acho que eu também errei, ver que a gente desperta também a raiva, né? Isso é da infância mesmo da pessoa. Hoje eu soube que até mesmo como ele foi tratado desde criança, longe dos pais, foi criado sozinho ao mundo. Compreendo
entendo bastante, mas não quero mais, não. Eu já fujo um pouco disso, né, no relacionamento, assim, porque a mulher, ela precisa ter coragem, o homem também, ambos os dois precisam ter a coragem de participar de um processo pós, né? Mas é muito bacana a gente poder ter uma proteção, e a gente ter um entendimento de que tem pessoas que corram com a gente, interessam com a gente, porque a gente está acostumado com o ato. Por detrás de tudo isso, a gente não sabe para onde vai, porque, de primeira instância, você não vê saída, a não ser a polícia. Aí a polícia vai orientando, você vai encontrando grupos, e me ajudou bastante. Nossa, me despertou bastante. Obrigada. É um comentário, não é nenhuma dúvida, assim, né? Você perguntou o que tocou, e eu fiquei pensando nessa importância de um posicionamento institucional, promovendo espaços e grupos como esse que vocês estão trazendo como referência. Porque quando vocês trazem esses dados e a gente reconhece, né, na mulher essa construção social de um lugar de mais repertório, de mais capacidade de socialização, simbolização, acolhimento, e a gente não tem instâncias institucionais cuidando disso, a mulher também se sobrecarrega como esse lugar de reabilitação do homem, né? E como isso é importante quando a gente amplia essa conversa para esses espaços institucionais, porque a gente tira também da mulher uma coisa que não necessariamente ela é capacitada para fazer e tira também esse peso dessa responsabilidade, como se a gente tivesse que dar conta da reabilitação de um companheiro, de um aluno, de um parente, de um conhecido. E a gente transfere isso para um espaço coletivo, né? Para um espaço institucional, para um espaço público, para um espaço, seja ele qual for, capacitado. Então, que iniciativas como essa, né, de acolhimento, que possam repertoriar esses homens, né, e que também possam promover outros referenciais, porque eu acho que com o tempo é isso que a gente quer criar, né, outros referenciais de masculinidade se ampliem, né, e que a gente possa multiplicar isso aqui em outros espaços. Obrigada, viu? Boa tarde, Isa. Meu nome é Flávia, eu sou de Caçapava. Quando se falou da Lei Maria da Penha, eu utilizei a Lei Maria da Penha também. Fiquei casada durante 17 anos e durante os 7 anos eu sofri muita violência psicológica. E depois disso eu passei 10 anos tentando reabilitá-lo com relação à bebida. E um dia ele ficou muito nervoso e me ameaçou. E eu saí de casa, fui atrás do advogado, tudo, e voltei para casa e ele saiu. Né? A gente tinha 17 anos de casamento. E quando ele descobriu, quando eu saí de casa, né, quando eu voltei para casa, ele voltou e me agrediu. Então, eu fui à delegacia, lá em Caçapava tinha, né? Agora parece que voltou também a delegacia da mulher, porque eles suspenderam uma época. E aí eu fiz uma denúncia, né, um BO, e utilizei a Lei Maria da Penha. Então, eu fiquei com aquela medida protetiva, que ele não podia chegar perto, e continuei sofrendo as ameaças, tudo, mas ele nunca mais chegou perto. E aí ele queria a casa, queria o carro, queria tudo, eu dei tudo, porque eu queria paz. Então, eu fiquei sem nada. Meu filho, na época, ficou com ele, tinha 16 anos, e a minha filha, de 10 anos, ficou comigo. E foi muito difícil. Nossa, foi muito difícil. E eu fui encontrá-lo 3 anos depois, na audiência de pensão alimentícia, porque a gente entrou com uma separação litigiosa, ele não aceitava, e aí na pensão alimentícia a juíza, não, a gente tem aqui uma separação, então vamos fazer tudo já. Aí foi tudo feito. Mas hoje a gente tem um relacionamento bom, né? Ele casou novamente, tudo. Mas ele piorou. Hoje ele usa droga, ele bebe. E quando vocês falaram da lei, da reabilitação, ele não é uma pessoa que teve problema. Ele nasceu numa família muito boa, ele teve tudo, foi muito bem criado. Todas as condições, pai, mãe.
mas ele tinha uma insatisfação muito grande. Ele, como homem, ele tinha uma insatisfação muito grande. E não tinha amigos, também não tinha, né, cai naquilo que ele falou também, que os homens eles não têm acolhimento. Né? Quando eu me divorciei, quando eu me separei dele, fui para casa, e depois eu saí da casa para a casa ser vendida, tudo, eu não tinha nada. Uma amiga alugou uma casa, a outra foi fiadora, eu não tinha móveis, um deu uma coisa, outro deu outra coisa. Né? Eu morava no condomínio, eu tinha carro. De repente, eu fiquei sem nada, sem casa, sem nada. E todas as mulheres me acolheram, me ajudaram muito. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. Mas eu quero parabenizar vocês pelo trabalho que vocês fazem, porque é sensacional. Sensacional. Obrigada. Mais alguém? Ótimo. A gente queria também agradecer também que vocês estejam acolhendo esse espaço, compartilhando. A gente acha que isso é muito potente também, né? Porque falar sobre isso é também estimular que outras pessoas estejam mais cientes, tenham coragem de também fazer denúncias, procurar ajuda, também os homens, né? Então, está sendo muito bom esse papo, gente. Obrigada. Sair só do âmbito privado e para o público também, porque isso é um debate de todos nós, né? Então, exatamente isso, é importante romper esse tabu, né? Boa tarde, eu sou o Felipe, sou de Campos do Jordão. Meu avô morreu na primeira semana de julho, né? E depois de uns dias, minha avó falou assim, essa aliança, se ninguém quiser, pode jogar fora. E o pessoal na família ficou assim, mas por quê? Porque ela foi maltratada, ela não tinha carteira de motorista, ela não estudou, não tem aposentadoria, né? Cuidou da família, cuidou da casa, criou 5 filhos. E eu lembro que uma vez ela me falou assim, Felipe, seu avô e a mãe dele me forçaram a fazer um aborto já, enfim. Então, é uma coisa que a gente tem que olhar com muito carinho, né, com muita atenção. Porque está dentro da família, às vezes não é com a gente, não é com o cônjuge, está do lado, mas é com o familiar, né? Então, depois disso, né, eu fiquei refletindo bastante. Claro, eles tiveram momentos bonitos, lógico, 60 anos de casados, né? Mas uma mulher precisa esperar todo esse tempo para se desvencilhar, precisa largar isso, precisa de 60 anos? Precisa de uma morte? Eu acho que não. Né? Então, eu só queria contribuir com o que aconteceu comigo esses dias aí. Meu nome é Felipe também. Também sou de Campos do Jordão. E é uma relação muito louca, assim, o que a gente, como homem, tem sobre a gente mesmo, em relação, né, pessoal, interna, íntima, ou em relação com outros homens, nessa questão até da gente não perceber certas atitudes que a gente toma, certas situações em que a gente está, e que depois, na vida, assim, a gente percebe, conversando com uma amiga, ou com uma namorada, ou com uma esposa, como isso é incômodo para a mulher. E o homem, ele não tem esse pensamento assim, sabe? Tipo, às vezes pode ter também e não lida com isso, ou não, por conivência ou qualquer outro motivo. E já aconteceu comigo, eu estava na rua e num bar, e na minha frente eu vi um casal brigando, e nisso eu entrei nesse dilema de tipo, será que eu chego para tentar conciliar, para tentar ajudar, para tentar apartar? E nesse momento eu tomei a decisão de chegar e conversar com o casal que estava brigando, enfim. E nesse momento ele partiu para cima da mulher. E você não tem uma reação certa, assim, sabe? De como apartar, enfim. E foi um momento um pouco traumático, assim, para mim, porque eu fui tentar apartar e eu acabei levando e tomei uma surra no meio da rua, e enfim, um fato que aconteceu. E depois a mulher chegou para mim, tal, me levou para um hospital, me levou para fazer um boletim de ocorrência e tudo mais. E
nessa conversa com ela, de tipo, porque ele era uma pessoa muito boa e de repente tudo mudou e eu quis separar e ele não quis, sabe? São vários momentos assim da vida do homem, da mulher, do casal, enfim, tudo mais, que você não percebe. E na hora que você começa a perceber, é tarde demais, e nesse tarde demais que vem o momento da agressão, ou da ameaça, ou de tudo. E essa questão também do homem não ter uma relação, né? Porque as mulheres, elas têm uma comunidade assim muito unida entre elas, desde a infância, adolescência, e passa para o resto da vida. Mas o homem não tem isso, é uma relação mais tipo, é meu amigo, mas a gente sai, a gente bebe, a gente faz alguma coisa junto, mas a gente não tem essa conversa íntima de tipo, putz, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. É mais um comentário que eu quis, né, fazer aqui, enfim. Boa tarde, meu nome é Douglas, eu sou de Campos de Taubaté. É engraçado como que a sociedade ela acaba forçando o homem a ter alguns comportamentos, né? Então, eu sou filho de pais separados, sempre morei com a minha mãe, e quando eu ia passar as férias com meu pai, ele achava que eu era aquele filho afeminado, tinha o medo do filho ser frouxo e tal. E aqueles comportamentos que ele tentava colocar para mim como se ser homem, você tem que ir atrás de mulher de prostituição, você tem que tratar a mulher como se ela fosse menos, a questão machão tem que beber desde cedo, então já queria que eu bebesse desde cedo. Vários comportamentos assim que ele queria colocar para mim, né? E uma outra coisa, a questão do homem machão, com questão da violência mesmo. Então, alguém passou e cantou sua mulher na rua, você está com ela? Se você não for lá e tomar satisfação, meter a mão na cara dele, você é um frouxo, né? Então, eu me cobrava muito por isso. Depois, com o tempo, eu fui compreendendo que aquela não é a resposta, né? Que é o duelo, né, que fala. A gente não tem que buscar o duelo, não tem que buscar a violência. A gente tem que buscar amar mais as pessoas, mas como homem, eles tentam colocar isso dentro da gente. Senão você é frouxo, você não é nada. Muitos casamentos, às vezes, até acabam porque dizem, o meu marido é um frouxo, não foi lá e tirou satisfação com a pessoa. Eu, por ter passado por esses momentos, eu tenho 2 filhos homens, e em questão de machismo, assim, porque eu não creio muito no 100% machismo ou 100% feminista, sabe? Eu acho que tem que andar lado a lado e com respeito, né, claro. Como eu posso tratá-los? Eu faço com que o mais velho trata namoradas, agora que ele está numa fase de 15 anos, adolescente, está na pegação, mas assim, o respeito, eu sempre coloco isso para ele. Vocês que colocam o lado de você estar ensinando até mesmo a se reeducar, como eu posso estar passando isso para eles, assim, para um lado de compreender, tanto até mesmo em briga de trânsito, deixar de lado a violência, né? Não só como com as mulheres, mas essa violência também, porque eu também já sofri com esse meu próprio ex-marido, essa violência de trânsito por ele querer sair correndo e querer passar por cima de todos os carros assim na frente. Qual é a colocação que vocês poderiam? Tem mais alguém? Pode abrir também depois, né? Oi, meu nome é Rafael, eu sou de São Paulo, hoje moro em Paraisópolis, no sul de Minas. Eu nasci em São Miguel Paulista, na área da periferia de São Paulo, e uma coisa que me deixou bastante
intrigado foi essa questão dos números dos homens na penitenciária. E uma coisa que eu vivi na minha realidade, assim, eu morei lá até os 15 anos. Depois fui morar no interior e, enfim, consegui mudar bastante coisa. Mas a realidade que eu vivia realmente era uma realidade de extrema violência o tempo inteiro contra todos. Não era só contra as mulheres, ou só contra os homens, ou só contra a família. Era meio que quase praticamente uma cena de guerra. E, por vezes, era realmente imposto essas coisas, alguns ditos populares, tanto para com as mulheres quanto para os homens. E eu vejo que realmente é um problema da sociedade isso. Ela é moldada de uma forma praticamente para fazer as pessoas lutarem uns contra os outros e não respeitarem uns aos outros. E quando você vive isso muitas vezes por muito tempo, fica normal, mas acho que é uma normalização de uma coisa que é grotesca, é absurda. E essa normalização da violência e de todos os acontecimentos que geram, principalmente em umas áreas mais periféricas e de menos renda social e financeira, de acesso à cultura, enfim. Porque na rua, na periferia, você não tem nada para fazer. Você raramente tem uma escola para ir. O mais fácil que te tem é o crime, que traz mais dinheiro e mais facilidade. E o próprio crime faz com que exista essa ideia do machão, do cara que é o que comanda ali, que mata todo mundo e manda e desmanda e faz o que quer. E até nessa questão mesmo, esse papel sempre vem como se fosse o homem, que manda e desmanda, e sempre sendo a mulher como um segundo plano. Então, bom, minha reflexão que eu fiz aqui agora, e vou pesquisar, buscar refletir mais, porque eu não parei para pensar muita coisa que vocês disseram. Então, acho que isso é de muito valor, porque se eu não parar para pensar, não vai ser alguém que vai vir me falar. Ou se alguém vier me falar, provavelmente eu vou ignorar ou achar, isso não me interessa. É isso. Boa tarde, eu sou o Gabriel. Só para corroborar, na hora que vocês estavam mostrando os números, eu lembrava de uma pesquisa sobre o mapa da violência de São Paulo. Eu fui olhar aqui para completar com o que você estava falando. Há pouco tempo atrás foi feita uma pesquisa de qual era a idade, né, a faixa etária de morte dos homens em São Paulo. A diferença é que em Moema, uma zona nobre de São Paulo, as pessoas, a faixa etária da morte, né, em torno de 81 anos. Cidade Tiradentes, fundão da Zona Leste, a gente estava falando de 58 anos. Então, dentro da cidade de São Paulo, você tem uma diferença de 20 anos, aí praticamente, 23 anos mais ou menos, nos bairros. E isso está na pesquisa, né, fala um pouco sobre a questão da concentração de pessoas e sobre como o homem está relacionado com a violência nesses bairros, né? A mulher acaba, nos bairros mais periféricos, provendo a família, cuidando da família, e o homem se vê obrigado a mostrar o ser macho, como o Douglas estava falando, né? E isso acaba influenciando na faixa etária deles. Então, dentro da própria cidade, nós temos mais de uma vida inteira, 23 anos de diferença entre um bairro e o outro, por causa dessa bobagem, não bobagem, que o assunto é muito importante, mas de como a gente trata a masculinidade. Não, é dinheiro, a gente faz de graça, digamos. Não tem. Tem alguns estados, né? A minha dúvida até um pouco em relação a isso, além de contar um pouco da minha história, mas eu queria também entender por que, politicamente falando, os órgãos jurídicos não obrigam a essa reabilitação. Mas, além disso, só queria comentar também, meu nome é Geraldo, eu sou natural do interior do Mato Grosso do Sul.
então não sou de grandes polos urbanos. A minha vivência do machismo e da sexualidade é diferente. São cidades pequenas, de pessoas que trabalham com agro, então a masculinidade lá se reflete de uma outra forma, inclusive nas mortes. A gente vê muito homens da lavoura morrendo por causa de drogas, alcoolismo, o papel deles de provedor mesmo é muito maior, escancaradamente maior. Eu convivi vendo meu avô falecer por alcoolismo, vários tios falecerem, inclusive, por brigas, acidentes de carro, primos. E eu vejo uma grande história de homens da minha família morrendo, tanto que hoje, quando a gente olha para a minha família, a gente vê as grandes provedoras. Sobraram as mulheres. Os homens foram se matando, morrendo, tentando matar mulheres, e é uma violência assustadora o que acontece nos interiores. Eu sei que nos grandes centros também acontece, mas ainda, de alguma forma, é um pouco mais visto, mais visualizado. Nos interiores, as coisas acontecem de uma forma assim, mais potente ainda, porque a naturalidade das coisas é isso, é assim que acontece. É assim que acontece, é assim que a gente vê, assim que se normaliza, e geralmente as pessoas conseguem ter um pouco mais de abertura nesses aspectos saindo de lá, porque lá, até hoje, é assim. Mas voltando à minha pergunta, realmente era relacionada a por que as políticas públicas não são obrigatórias nesse sentido. Eu acho que teve bastante. Na verdade, eu meio que me empolguei, né? Deixei todo mundo falar, foi ótimo. Ouvi muita coisa interessante enquanto vocês falaram. Vou aproveitar, tentar fazer uma coisa voltando. Primeiro, um contexto para vocês. Temos a Lei Maria da Penha de 2006. Ela cria um monte, além de tipificar violência, criar mecanismos para proteger as mulheres, prever uma série de medida protetiva, etc. Ela também trata sobre a criação de equipamentos. Então, está previsto ali casa-abrigo, juizado especial, que não tinha antes, que era tratado com briga de vizinho. É criada uma série de mecanismos para proteger e garantir os direitos das mulheres, criado na letra da lei. Só que quando a gente vai ver lá fora, o último levantamento que eu vi, que era de 2013, o Brasil tem mais de 5 mil municípios, gente. Mais de 5 mil municípios. A gente tinha 400 delegacias de defesa da mulher, que operavam só nos horários comerciais, segunda a sexta, das 8 às 18, quando a gente sabe que a violência ocorre quando? À noite e aos finais de semana. Né? Então, 5 mil municípios, 400 delegacias de defesa da mulher. Claro que você pode ir num plantão de uma delegacia normal registrar, mas às vezes não, né? Quem vai te dar atenção ali direito? Quem vai estar preparado para... a Lei Maria da Penha aqui, gente. Quais são os mecanismos que a gente acessa, que a gente aciona agora? A gente tinha, nesse levantamento, 72 casas-abrigo. O que são 72 casas-abrigo para uma mulher que precisa ser protegida? Em um país que tem mais de 5 mil municípios, para onde que essa mulher vai se esse cara está? A gente tem também uma distância entre quando a medida protetiva é acionada e quando ela é, de fato, realizada. Né? Então, a gente vê uma distância entre aquilo que a lei... vamos criar, a União, os estados, os municípios vão realizar tudo isso, e aquilo que a União, os estados e os municípios fazem de fato, porque não fazem. E aí, esse campo de direitos das mulheres, no nosso país, a gente sabe que a Secretaria de Políticas para as Mulheres foi extinta, e foi juntada com outra que nem sempre reflete os direitos das mulheres, né? As políticas para as mulheres, historicamente, por mais que a gente tenha uma Lei Maria da Penha, foram muito... como se diz isso? Quando você não leva a sério ou não... Subestimadas? Não subestimadas, não banalizadas. Quando você, de fato, não... Negligenciadas. E, com isso, negligenciou-se também a necessidade de uma política pública sistemática de trabalho de reeducação dos homens. A gente não tem verba
para as políticas para as mulheres. Quer dizer, a gente tem verba, né? Porque a gente, né, não paga pouco imposto. A gente só não tem essa verba alocada nessas políticas para as mulheres. E se a gente não tem nem para as mulheres, nem para criar delegacia, nem para fazer juizado, casa-abrigo, quem dirá para vir com essa ideia de colocar os homens para conversarem, refletirem, se responsabilizarem? Quando que vai fazer isso? Não vai fazer. Então, ao longo dos últimos anos, foram sendo criados mais programas de responsabilização de homens. Isso é um movimento que vem acontecendo, mas eles ainda são muito pouco sistemáticos, e o nosso é um desses. Na cidade de São Paulo, é o único que existe. Isso não faz nenhum sentido. Sem nenhuma verba, né? Tem uma série de questões. Não é. E aí, acho que tem várias questões. Desculpa complementar um pouco o que você estava dizendo, até respondendo um pouco o que ele... Esqueci esse nome, perdão. Geraldo estava... a gente já foi em várias reuniões, Secretaria de Justiça, não sei o quê, e é bastante isso, né? Eles até reconhecem essa importância, mas a gente está num momento social aqui de um certo enxugamento do Estado, as instituições estão sem credibilidade, está enxugando. Então, assim, justamente o que a Isa falou, né? Existe politicamente, óbvio que eles valorizam, mas politicamente é muito complicado. Se os serviços das mulheres já estão capengas, então quem dirá dos homens? Só que a gente tem que entender, dos homens, né? A gente tem que entender que a questão da violência é uma questão cíclica, é uma questão social. Não é das mulheres, dos homens, só olhar os dados que a Isa apresentou, né? Então, politicamente bem complicado. E também pegando um pouco o que vocês falaram, que chamou a atenção, vocês colocaram o depoimento de vocês, é bem interessante, e deixar claro assim, né, que o grupo, de forma alguma, né, já fomos acusados disso alguma vez, isso não é verdade, né? Passa a mão na cabeça dos homens, não se cometer uma criminalização somente, como a Isa bem falou, mostrou os dados, a gente não está dizendo que é contra, né? Aliás, é um crime, é um crime, né? Violência contra a mulher é um crime. Mas somente a punição só vai reforçar mais ainda. O cara entra na cadeia. Meu mestrado foi sobre isso. Eu entrevistei 7 homens que haviam passado pelo grupo. Alguns haviam sido presos, inclusive, né, para ver. E aí, afinal de contas, o grupo funcionou? Quais são as concepções de gênero? O que eles pensam das relações? Tiveram reincidências? E é isso. Os homens colocam. Os que tiveram passagem pela polícia, pela prisão, perdão, sistema prisional, é infinitamente mais difícil você desconstruir tudo isso, porque ele associou muita coisa ruim a isso, né? Então, indo também, nosso grupo é de uma responsabilização. Não temos meios para discutir qual é a nossa angústia, não temos meios para elaboração, né, de forma alguma, que pobre do homem, pobre de nós, pobre de mim, não é isso. Então, cabe a nós, assim como as mulheres, década de 60, o movimento feminista foi, né, as mulheres foram se unindo, que era o movimento feminista para exigir seus direitos, né, e tudo mais, o homem, de alguma maneira, se pautando, não é criar um movimento masculinista, pelo amor de Deus, isso não faz nenhum sentido, que o mundo já é machista o suficiente, né? Mas, e aí, talvez os nossos modelos de masculinidade não nos representam mais, né? Eu costumo dizer, o máximo que o homem pode chegar hoje é questionar nossas referências de masculinidade, que sim, são extremamente machistas, e quem sabe pensar, olha, eles talvez não nos sirvam esses modelos, e não existe uma representação ainda de homem, do homem ideal, bem longe disso, né? Ou de masculinidades, né? Que nos representam. Então, o máximo que o homem pode chegar é falar, tudo isso que eu aprendi, talvez não serve isso para mim. Então, ele cai nessa angústia né? A angústia de isso, não tem uma referência. Não ter referência é angustiante também, né? Mas a angústia não é algo absolutamente ruim. A angústia pode produzir. Respondendo um pouquinho o que você, Michele, perguntou dos filhos, a gente, por exemplo, a gente trabalha com os homens já adultos, mais de 18 anos, que foram autuados pela lei. O ideal é que eles comecem isso na juventude, rompendo esses, entre aspas, papéis de gênero, aquela coisa que a gente aprende bem clichê, rosinha de menino, azulzinho de menino, rosinha de menina, cada um tem um papel diferente. Isso é um tremendo de um desserviço, sim, porque você vai focando papéis. Ser homem vai criar um rótulo, basicamente. Ser homem é ser isso, e ser mulher é ser isso. É o que a Isa falou da boneca. A menina ganha uma boneca, não estou falando que é errado a boneca, para a menina, não é isso, né?
Mas falando, é um treino de ser mãe, né, basicamente. E, bem, né, polemizando, está super na moda, né, Isa, aqueles negócios de, como chama, que vai nascer, como chama? Chá revelação. Azul. Eu sei que é uma brincadeira ali, mas, para princípio, isso não é muito legal também, né? Não, para quem, isso é um consenso de quem estuda, né? Isso não é legal. Rosinha, azulzinho e por aí vai. É simbólica o rosinha e azulzinho, entende, né? Para os papéis. Isso não é legal. Isso não é legal, é um certo consenso de quem estuda. Por exemplo, então é sair desses papéis, né? Eu fiquei pensando também ao ouvir essas questões, que essa é uma premissa que a gente tem que ter desde o início. A gente é chamado bastante para dar palestra em escola, para falar com gente mais jovem, né? E a gente acha que esse é um campo que precisa atuar. Antes mesmo da gente ter os problemas maiores, atuar com a juventude. E uma coisa muito comum, gente, é que a gente chega na escola, internet, né? As meninas estão afiadíssimas, voando assim, ó. Direitos das mulheres, 3 ondas do feminismo, cis, trans, movimento LGBTQIA+. Os meninos estão no fundo da sala. Os meninos estão achando que a conversa ou é contra eles ou não tem nada a ver com eles. A gente precisa trazer os meninos para perto. Os meninos que podem ser violentos e os meninos que também estão sendo violentados. Não pelas meninas, mas por outros meninos. Então, é uma necessidade nossa pensar que a juventude, a primeira infância também, são espaços de atuação para a gente promover outras masculinidades, para a gente promover outro repertório para esses sujeitos que estão em formação. Porque o que a gente faz, normalmente, é o que o Thales estava trazendo. Desde o início, reforçar certos comportamentos que não criam uma sociedade com equidade, uma sociedade cooperativa, né? Criam uma série de papéis, normas, que muitas vezes enclausuram os sujeitos e os colocam para dar continuidade a um ciclo de violência, né? Como foi dito aqui hoje, a gente vive numa sociedade muito violenta, não só em termos de gênero, mas de uma maneira mais ampla. E o que a gente faz desde os primeiros anos de vida é reforçar tudo isso, né? É reforçar essas práticas. Uma coisa que a gente não mencionou aqui, falou bastante de grupos também, é que as pesquisas que têm acompanhado esses grupos reflexivos serem criados no Brasil, esses serviços reflexivos de responsabilização, indicam que um homem que passa por esse tipo de trabalho, o nível de reincidência cai enormemente. O nível de reincidência de violência contra a mulher é alto. E ele despenca quando esse sujeito passa por um serviço socioeducativo desse tipo. Então, pensar que esse serviço faz parte de uma política pública de enfrentamento à violência contra a mulher. E não só contra a mulher, também é preventivo para a violência contra outros homens e também, se a gente for pensar, em termos de saúde mental, para o próprio suicídio, para o alcoolismo e tudo mais. Faz parte de uma rede enorme. Só que, muitas vezes, por essa escassez de recurso para as políticas para as mulheres, às vezes o grupo é visto até mesmo como algo concorrente com isso, e não é uma coisa abraçada por todas as mulheres e feministas. Então, também compartilhar com vocês que o nosso tipo de trabalho nem sempre é bem visto. Olha lá a galera que trabalha com homem. E aí eu, por exemplo, né, sou bastante, às vezes passo por advogada do diabo, e às vezes passo pela pessoa que essa daí gosta de linchar homem, porque está sempre atrás dos homens ali, colocando o dedo na cara. E eu não sou nenhuma coisa nem outra. Eu estou acompanhando esses sujeitos num processo reflexivo e responsabilizante, tentando produzir com eles esse repertório para ver a violência ser, de fato, interrompida, né? Esse é o nosso desafio, e esse desafio precisa ser ampliado, precisa crescer. A gente fez recentemente uma campanha de financiamento coletivo, a gente tem tentado fortalecer esse movimento, mas é bem difícil. Uma outra coisa que eu queria mencionar é que também a gente falou dos recortes de raça e classe, sistemas carcerários e tudo mais, mas também um dado interessante para vocês, também para a gente apontar, falando de masculinidade, é que também quando a gente fala de crimes de colarinho branco, corrupção, esses crimes que nem sempre entram no holofote, né? A gente também tem homens cometendo crimes, homens brancos. E geralmente são homens, não são mulheres que estão envolvidas nos como chama isso, de corrupção? Nas coisas de corrupção, são homens também. O que isso diz sobre masculinidade e poder, né?
Então, a gente tem uma série de questões aí. E acho que uma outra questão que foi trazida hoje é sobre essa dimensão onde não é só a mulher que sofre violência numa relação, que ela pode fazer também coisas erradas nessa relação. O que a gente tem visto e vê bastante é sobre relações violentas, muitas vezes. A gente não tem um algoz e uma vítima cristalizadas, muitas vezes, quando a gente vai olhar para as relações e a complexidade das relações. A gente tem relações que muitas vezes estão em desequilíbrio, só que a gente tem um homem com um repertório que traz muito mais dano do que uma mulher, que pode acabar num feminicídio, que pode acabar numa agressão física, numa agressão psicológica, num aprisionamento dessa mulher que às vezes não tem recurso financeiro para sair dessa relação. Então, a gente tem a violência circulando dentro dessa relação, mas a gente vê que o impacto das ações dos homens são muito mais danosos e letais do que das mulheres. Mas acho que apontar essa questão da relação violenta é interessante para a gente também não ser maniqueísta e achar que nós, mulheres, né, tá tudo certo. Não, a gente também tem questões ali quando está nas relações. Mais questões que foram trazidas hoje. Dúvidas aqui. Teve gente falando sobre como as mulheres têm redes de afeto e de proteção mútuas mais fortes. 15. Eu nem enxergo desse lado. Tem redes de proteção mais fortes, mais fortalecidas, consegue pedir ajuda e tudo mais. Tem isso, mas também tem uma parte que é mulheres julgando outras mulheres, né? Tem aquela outra parte da vivência entre mulheres que não é só estamos se abraçando, mas sim, temos redes fortes. Enquanto isso, os homens têm também redes fortes. Redes de broderagem. Rede que não vai, o cara vai falar uma coisa absurda no WhatsApp, nenhum cara vai quebrar com o pacto masculino e falar, ô, que piada machista é essa aí? O que você está mandando essa foto dessa mina sem roupa? Então, os homens têm uma dificuldade tremenda, mas eles são muito bons em passar a mão na cabeça um do outro e fingir que nada está acontecendo. Tem uma dificuldade tremenda de pedir ajuda, se abrir, etc., mas também são muito afagados por outros homens, de certa forma, mas não nessas questões de saúde mental. Então, para a gente ver como são complexas essas relações. As mulheres se apoiam umas outras e conseguem pedir ajuda, mas também sempre estão pensando, será que ela está achando que eu não estou cuidando bastante? Será que ela não acha que eu sou uma mãe ou uma esposa inferior porque eu não estou fazendo isso e aquilo? Né? Às vezes as sogras, às vezes as cunhadas. Então, não é só o passeio entre as mulheres. A gente também tem relações conflituosas entre nós. E entre os homens tem essa coisa contraditória, de, por um lado, tapinha nas costas, o cara é estuprador, mas não foi isso aí, não. Não aconteceu isso aí, não. O cara estava lá de boa. Então, um desafio também de olhar para isso. E outra questão que surgiu aqui hoje, e acho que é interessante de pautar também, não sei as mulheres aqui presentes, mas um dado que eu vejo recorrente é que nós, mulheres, cuidamos umas das outras desconhecidas. Eu vejo uma mulher passando mal na rua, bebeu demais um rolê, etc., sempre tem uma outra mulher atrás, cuidando. Estou falando de situação de balada mesmo, nesse sentido de estamos sempre olhando umas às outras, perguntando se está tudo bem. Se a gente vê alguma situação de violência, um casal brigando, tem sempre uma mulher que vai lá e pergunta, está tudo bem aí? Os homens não se sentem, muitas vezes, confortáveis em ir lá falar, está tudo bem aí? Mas está tudo bem, como foi trazido no exemplo, de uma maneira de falar, está tudo bem, e não criar um outro problema que a gente colocou aqui nas estatísticas, de uma outra violência, desses homens que vão começar a brigar. No caso, nosso colega hoje até sofreu uma violência ao tentar apartar outra violência, né? Mas tem muito homem que acha que é o herói, o salvador, e vai lá com o peito de pombo já, criando um segundo problema de uma outra violência. Como é que a gente não se omite e se coloca nos espaços, não vem com aquela perspectiva, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, porque a gente tem que meter a colher, sempre, né? Mas como que a gente mete a colher direito, sem criar uma outra violência? Como que a gente consegue pacificar as situações, responsabilizar os homens e levar para um caminho interessante e bom para essa comunidade, né? A gente tem que pensar sobre isso, como fazer isso, né? Não é agredindo o cara, não é tentando
passar por cima desse outro sujeito, não é se fazendo de herói, né? Mas eu queria contar para vocês, para já fechar, passar para o Thales, enfim, existe uma campanha que eu queria saber se vocês conhecem, chama Campanha do Laço Branco. Não, nunca ouviram falar. Isso é treta, gente, porque é uma campanha, não porque vocês não sabem, teriam que saber e tudo mais, mas é porque mostra como a discussão não tem alcance ainda. E isso é terrível, porque tem que alcançar as pessoas. A campanha do Laço Branco é uma campanha que foi criada no Canadá. Em 1989, um cara entrou numa faculdade politécnica, numa faculdade de engenharia, separou os homens e as mulheres e saiu atirando contra as mulheres. Naquele dia, ele matou 14 mulheres, feriu mais 14 pessoas, disse que estava lutando contra o feminismo, que as mulheres não deviam estar ali, que elas estavam no lugar dos homens, uma faculdade de engenharia. E aí, isso abriu uma discussão, e depois de fazer isso, esse cara se matou, que é uma recorrência desses casos, né? E a gente nem falou disso hoje, mas também os homens são os protagonistas principais e quase únicos também de massacres. O que isso tem a ver com poder? E também tem um problema aí. Fantasia de poder. Eu deveria ter o poder, e me vejo sem esse poder. Preciso reafirmar esse poder de alguma forma, mesmo que eu tenha que perder minha vida nisso. Né? A gente não vê mulheres fazendo isso. Por quê? Mas nesse dia, o Canadá abriu uma discussão tanto sobre controle de armas, como que esse cara entra armado numa instituição de ensino, né? Quanto sobre a necessidade dos homens se engajarem no enfrentamento à violência. Não é só sobre não cometer violência, é sobre se comprometer com não praticar a violência contra as mulheres, mas também não permanecer em silêncio e conivente com a violência que outros homens estão cometendo. Então, acho que o convite hoje aqui é os homens saírem, as mulheres saírem mais fortalecidas e os homens também com esse comprometimento de também serem parte dessa solução. Não só como parte do problema, mas parte do enfrentamento disso. Porque vocês são muito importantes nesse processo. Né? Então, um pouco pensar nessa perspectiva hoje. E aí, agora é para finalizar mesmo. Também a gente sair daqui hoje também entendendo que a gente está numa discussão aqui que combate o machismo. Sendo o machismo essa crença na superioridade dos homens sobre as mulheres. E que o feminismo é um movimento histórico de luta pelos direitos das mulheres, não afirmando que as mulheres são melhores que os homens ou superiores aos homens, mas que nós somos sujeitos de direitos como os homens. Então, é esse o caminho que a gente está traçando. Né? Não é para ser superior, é para ter relações mais igualitárias e mais justas, equitativas, equânimes. Né? Então, é esse o caminho que a gente está querendo. Queria agradecer vocês muito, muito pela escuta, pela troca. Foi incrível, adorei ouvir. Não comentei todas as questões, mas estava aqui atenta ouvindo vocês. Achei o debate muito prazeroso e potente. Gente, acho que complementando o que a Isa diz, esses papos são sempre muito importantes, porque não são somente teóricos, né? Metafísicos, muito pelo contrário, são absolutamente vivenciais. Nós vivemos isso, né? Vivemos isso no nosso dia a dia. Fomos criados de alguma maneira, estamos imersos numa cultura, né? Então, eu acho que esse é um debate que não vai parar tão cedo, vai continuar, e vai mudar, e vamos nos aprofundar mais, e vamos criar mais dúvidas, e vamos nos angustiar mais ainda, né? Mas é isso, mas o importante é falar, né? Também gostei bastante de ouvi-las, de uma certa forma, né? Se expor, falar sobre o que viveu também. Então, bom saber que a gente soube criar um clima que vocês ficaram à vontade de falar, porque não é sempre que dá. Né? Ainda assim, são temas tabus, como a gente está falando até agora. E é isso, agradecer muito, muito vocês. Agora, daqui a pouco, né, Isa, pegar o carro de novo, pegar a estrada, ir para São Paulo. Mas aqui, né? Contentes e muito felizes por ter participado, agradecê-los novamente, obrigado a Pandora, contato, toda a organização, parabéns pela instituição também, por estar promovendo, né, essa semana de encontros e bate-papos tão legais e produtivos. Então, é isso aí, gente. Fica os nossos contatos aqui para vocês. Os nossos contatos, é verdade. Estamos à disposição, gente. Obrigada pela escuta mesmo.